Olá pessoal, meu nome é José Vitor, eu sou do Instituto de Computação da Universidade Federal de Alagoas e nesse vídeo nós vamos abordar o problema da mochila. Mas o que é esse problema da mochila? É um problema clássico de otimização, onde qual é o cenário? Imagine que você é um ladrão, você invadiu um local que você vai assaltar e você encontrou naquele lugar uma miríade de objetos que você pode escolher para roubar, mas na sua bolsa não cabem todos aqueles objetos. Então você precisa escolher um subconjunto desses objetos que tenha o maior valor possível. Um jeito de definir mais formalmente esse problema é encarar que há um conjunto de n elementos, onde para cada elemento i indo de 1 até n, cada elemento tem um valor vi e um peso wi, de forma que nesse conjunto há um subconjunto que o somatório de wi de cada elemento desses vai ser menor ou igual à capacidade total da mochila, e o que nós queremos é maximizar o somatório de vi. Nós temos aqui também algumas restrições do problema, como definir o número de elementos sendo maior ou igual a 1 e menor ou igual a 100, ou definir o tamanho da mochila, o tamanho total da mochila, como sendo um valor maior ou igual a 1 e menor ou igual a 10 a menos 5, 10 a 5, perdão. E também o wi, que é o peso total de um item, ele vai ter que ser maior ou igual a 1 e menor ou igual que o tamanho total da mochila, não podendo ter nenhum item que seja maior do que o tamanho da mochila em si, e também o vi, tendo aí uma janela que vai ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 10 a 9. É um problema bem antigo de otimização, e ele tem muitas aplicações, inclusive aplicações para algoritmos de criptografia, aplicações também na indústria, em transporte de materiais pesados, há também de aplicação no sentido de seleção de ativos e de investimentos em portfólios na área da economia, etc. Sendo esse um problema clássico de otimização que já é estudado desde o final do século XIX, há algumas variações no problema da mochila, incluindo regras diferentes que vão compor problemas ligeiramente diferentes, como o da mochila 01, onde cada item é escolhido sim ou não, de forma booleana. Há também a mochila com repetição, onde cada item pode ser escolhido uma ou mais vezes, ou nenhum. Há a mochila fracionária, onde os elementos podem ser partidos para caberem na mochila. Há também o problema de múltiplas mochilas. Há a variação de problema da mochila com vários bolsos. Há alguns que tentam aproximar funções com os itens da mochila, e etc. São várias possibilidades. Vale também mencionar as variações da mochila geométrica, onde há um retângulo grande que representa a mochila e os itens são representados por retângulos pequenininhos, ou seja, ao invés de analisar o problema da mochila só em uma dimensão, como nós já fazemos, essa versão analisa o problema em duas dimensões, na largura e na altura, tentando encaixar esses retângulos menores na mochila. E dá para mencionar também o problema do somatório de subconjunto, ou do subset sum, que também é um problema NP completo clássico, que foi definido inclusive pelo Richard Karp, nos 21 problemas NP completos, e ele consiste em um problema que é bem parecido com o da mochila, onde você tem um conjunto de itens e você tem um valor que vamos colocar em paralelo com o tamanho da mochila, e a pergunta que se faz é: dentro desse conjunto há um subconjunto de itens em que o somatório do número, do valor desses itens dá exatamente o número da mochila, ou seja, é possível preencher a mochila perfeitamente, completamente,
como subconjunto de um conjunto maior? Olá pessoal, eu sou Denilson Bulhões, aluno da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, e eu vou estar aqui para aprofundar um pouco mais sobre o problema da mochila. Bom, entrando agora na área de complexidade computacional, nós temos a área chamada de NP Completude, que ela vai nos ajudar a entender o quão difícil é resolver os problemas computacionais, né, utilizando algoritmos. Inicialmente, nós temos a classe P dos problemas, que ela inclui os problemas que a gente consegue resolver de forma eficiente. Ou seja, vai existir um algoritmo determinístico que vai resolver esse problema em tempo polinomial. Você pode pensar, por exemplo, nos algoritmos de ordenação, numa busca em grafos. Todos esses problemas básicos são problemas na classe P. Nós temos a classe NP, que vai representar os problemas que é fácil verificar a solução, mesmo que encontrar essa solução seja difícil. Um exemplo é o próprio problema da mochila, que nós estamos abordando nessa aula. Se você me der um conjunto de itens, com seus pesos, seus valores, etc., e eu encontrar uma solução, você vai conseguir provar que essa solução é boa ou não rapidamente. Só olhando para os casos, você vai dizer, realmente. Então, esse é um problema NP. E nós temos também os chamados de NP hard ou NP difíceis, que são os problemas mais desafiadores, e as definições deles são que eles são pelo menos tão difíceis quanto os problemas de NP. E é dito que se você conseguir resolver de maneira eficiente, né, em tempo polinomial, um desses problemas, então você consegue resolver todos. Já que uma das características desses problemas de NP e NP completo é que você consegue fazer uma transformação entre eles. Então, se você conseguir resolver um deles em tempo polinomial, esse algoritmo seria replicado, você conseguiria resolver todos os problemas dessa classe. Então, um professor meu, né, ele até falava que quem conseguir provar que P é igual a NP, ou que P é diferente de NP, né, se você chegar e conseguir a prova cabal de que essas classes realmente são opostas, já que esse é um problema da computação, da matemática há 50, 60 anos, desde que a computação surgiu, você vai ganhar o prêmio Turing, né? E junto com isso você vai ganhar US$ 1 milhão. Então fica aí o desafio para quem quiser tentar provar que P é diferente de NP. E entrando um pouco mais específico, nós temos os NP completos, que eles são o centro da complexidade entre os NPs e os NPs difíceis. Eles são os problemas mais difíceis dessa classe. Um exemplo deles é a soma dos subconjuntos, que é um problema que, inclusive, ele é usado para exemplificar do porquê é difícil resolver o problema da mochila. Esse problema é um problema em que, dado um conjunto, né, um conjunto de números inteiros e um valor, você tem que encontrar se é possível que a soma dos valores desse subconjunto dê esse valor. Esse é um problema NP completo. E o problema da mochila acaba sendo uma variação dele. Bom, a versão fracionária do problema da mochila, que é a versão em que você pode fracionar os itens, pode dividir eles, ela não é considerada NP difícil. Então você consegue resolver ela sem problemas usando um algoritmo guloso, que sempre pega o melhor caso e vai assim passando para o próximo passo. Já na sua versão 01, né, que é a versão do problema da mochila, em que você precisa escolher se você pega ou não um item uma única vez, ele justamente é uma generalização da soma de subconjuntos. Então ele é considerado NP completo. Já as outras variantes mais complexas do problema da mochila, como a mochila multidimensional, múltiplas mochilas, etc., eles são ainda mais complexos, então eles são considerados NPs difíceis. E quais abordagens usar, né? Já que eu falei um pouco disso agora, quais abordagens usar para resolver o problema da mochila? Bom, as mais simples, né? Por assim dizer, mais práticas, nós temos a força bruta, em que você vai gerar todas as possibilidades da mochila. Nós temos o guloso, né? Como eu falei, em que você vai simplesmente ordenar por peso e valor e selecionar os melhores até atingir o máximo da capacidade da mochila.
E nós temos a abordagem com programação dinâmica, em que você vai desenvolver, né, um algoritmo dinâmico, eu vou mostrar mais para frente, que ela garante uma solução exata para o problema e a complexidade dela é O de NW, em que N é o número de elementos, né, e W é a capacidade da mochila. Bom, deixa eu beber água aqui um minutinho. É simplificando um algoritmo de força bruta. Bom, nós temos que partir da abordagem de que a gente não precisa de... A gente não pode repetir os elementos, né? Então a gente precisa de um modo de dizer que eles já foram adicionados. E para isso nós vamos usar essa matriz VIS aqui, de visualização. Ela garante, a gente vai usar ela aqui como caso para mostrar que a gente já calculou, a gente já passou por aquele passo do algoritmo e ele não precisa ser chamado novamente. Mas, né, como a ordem não importa, não precisamos salvar o estado de cada elemento, considerado individualmente. Né? A gente só precisa de que o valor venha numa ordem fixa. Então a gente vai salvar um estado I, indicando que todos os elementos com índice menor que I já foram considerados e sabemos qual é o melhor valor, né? Qual é a melhor submochila daquele ponto. Partindo para o algoritmo agora, nós temos a inclusão das bibliotecas, né? As definições das restrições e a definição das nossas variáveis, que vai ser V para guardar o valor, P para guardar os pesos, né? N o número de elementos e DP que vai ser a nossa programação dinâmica para resolver o problema. Nós temos o nosso algoritmo e vamos lá, né, para o que importa. Nós vamos ter o nosso caso base, que quando não tem mais elementos na mochila, então a gente vai retornar zero. E nós temos o caso da visualização, que é o caso de, como eu falei, caso a gente já tenha sido calculado, né, caso a gente já tenha passado por esse passo, a gente vai só retornar o valor do DP até ali, da matriz DP. Caso não seja um desses casos, nós temos a visualização igual a 1, que é para marcar que a gente chegou nesse ponto, e então a gente faz uma chamada recursiva para não adicionar esse elemento, passando para o próximo elemento. Né? Que é a primeira possibilidade, não adicionar o elemento. A segunda possibilidade é adicionar o elemento. Primeiro a gente vai verificar se esse elemento cabe, né, na mochila, se o P, que é o quanto cabe na mochila, sua capacidade é maior ou igual ao peso do item que a gente está verificando agora. Se sim, a gente vai dizer que o valor da DP dessa posição é a melhor opção entre o valor que está lá ou a chamada recursiva botando o item na mochila. Que no caso a gente vai passar para o próximo item e vai diminuir o peso da mochila pelo peso do item atual, somando o seu valor. Então a gente vai e retorna a ADP, né? A nossa matriz com o último caso, que seria o melhor caso geral. Vocês conseguem ver que é uma abordagem bem simples, né? São basicamente 12 linhas de código, 10 linhas de código, que tudo que a gente precisa ter cuidado quando está desenvolvendo um algoritmo, uma programação dinâmica e resolvendo esse tipo de problema é isso. Criar o caso base, pensar qual vai ser as possibilidades e fazer as chamadas recursivas. Partindo agora, eu vou tentar resolver um problema aqui do problema da mochila com vocês. Aqui no... Deixa eu fechar essas outras abas aqui rapidinho. Aqui no Codeforces, né? Que é um site muito conhecido pelos problemas. Ele está em inglês, mas eu vou traduzir para vocês. Bom, se preparando para a ICP para a final da ICP de 2017, o seu time chega ao campo de treinamento. O Glauber Slokov, que é o professor, e todos os times têm que responder um formulário para que eles saibam quais tópicos vocês são o melhor. No primeiro dia você foi introduzido e o Glauber disse que você deveria que você é bom nos tópicos em geral. E ele disse que notou que você respondeu todos os problemas do problema da mochila muito bem
E aqui ele vai te passar um exercício simples sobre isso. Então vamos lá. Do ponto de vista formal, dado N itens, cada item com um peso e um custo, você tem que escolher alguns itens, dado que a soma dos pesos não passe pelo S, que seria a capacidade da mochila, e a soma dos custos seja máxima, né? Você vai maximizar o seu lucro. E você pode escolher quantos itens você quiser, quantas vezes o mesmo item você quiser. Então, essa é a variante em que você pode repetir os itens, né? Tem a variante 01, como eu falei anteriormente, que você não precisa repetir os itens. Bom, formalizando aqui o problema, né? Nós temos que a primeira linha vai ter o N e o S, que seriam o número dos itens e o peso máximo permitido, que é a capacidade da mochila. E nas próximas N linhas, ele vai trazer duas linhas, trazendo o WI e o CI, que seria o peso e o custo daquele item, do enésimo item. Aqui estão as restrições, né? NWI menor ou igual a 10 ao cubo, e o S e o CI menor ou igual a 10 à nona. E a saída do problema é simplesmente o valor máximo dos itens que eu escolhi, né? Que a gente escolheu. Deixa eu trocar a tela aqui rapidinho. E vamos para o Visual Studio Code. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Vamos primeiramente criar um arquivo, né? Deixa eu criar aqui na área de trabalho. Eu vou chamar de problema da mochila.cpp, que nós vamos resolver ele em C++, né? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai no básico importar as bibliotecas que a gente precisa, né? Nós temos a iOS Stream, a de vetor e a algoritmo. E nós vamos usar o namespace std. Após isso, vamos começar. Opa, perdão pelo problema aqui, viu pessoal? Estou com um teclado novo, aí acabo tendo alguns problemas de digitação. Mas vamos lá. O que é que o problema nos diz, né? A gente vai precisar de um inteiro que ele chama de NIS, que seriam a quantidade de itens e a capacidade da mochila. Nós vamos ler esses valores. Então, vamos partir para a nossa abordagem. O que é que a gente vai precisar? Bom, inicialmente a gente vai precisar de um vetor de tamanho, um vetor de inteiros, né? De tamanho n, eu vou chamar ele de weights. E nós vamos ter também o vetor de custos, que eu vou chamar de costs, né? Que vai ser do tamanho da mochila, costs S. Na verdade, ele também é do tamanho dos itens, né? Que ele vai ser igual à quantidade de itens que a gente precisa guardar. Vamos fazer um loopzinho para receber esses valores, i menor do que n, e mais, e nós vamos tá certo. E nós vamos ler esses valores. Nós vamos ler o peso i e ler o custo e também. Certo? Deixa eu botar aqui o ponto e vírgula que eu acabei esquecendo. Eu acho que trocou a linguagem do meu teclado por algum motivo. Deixa eu fazer o seguinte, então eu vou copiar daqui de cima
Eu vou jogar aqui. Bom, nós vamos ler esses valores, né? O peso e o custo. E nós vamos construir a nossa solução. Deixa eu pegar aqui. Nós vamos construir o nosso vetor de inteiros dp, né? Que seria a nossa programação dinâmica. E ele vai ter o tamanho da capacidade da mochila. Com isso, vamos partir para a real abordagem. Eu vou fazer a solução interativa, né, usando o loop, já que o exemplo que eu dei anteriormente foi com recursão, para que a gente tenha as duas formas de resolver esse problema. Bom, vamos lá. A gente vai ter um inteiro que eu vou chamar de S, né? Meu Deus, cadê meu ponto e vírgula? S, enquanto S for menor ou igual ao S, que é a capacidade da mochila, nós vamos ter que é S++. Certo? Então nós vamos fazer outro loop, que é o int i, que ele também vai de 0, só que dessa vez ele vai de 0 até n. E mais. Isso, assim. Deixa eu ver se não tem nada errado. Eu acho que aqui é até n, né? O primeiro loop ele vai até a capacidade da mochila e o segundo vai de 0 até n, né? n-1. Quando ele for n, ele para. Então nós vamos ter uma simples condição, que vai ser a seguinte: se o S, que ele é igual ao, ele vai até a capacidade da mochila, for maior do que o peso do item que a gente está olhando, nós vamos fazer a verificação. Porque essa condição aqui, né, é para a gente saber se o item cabe ou não na mochila. Então a nossa DP na posição S vai ser o max, né, que seria o melhor entre o que já está lá, ou seja, o DPS, e o DPS menos o peso do item I mais o custo do item I, né? Que seria a sacada da questão. Para você não ter que ficar fazendo aquela chamada recursiva, tudo que nós precisamos saber é melhor o item que já está lá, que já foi guardado nessa posição, ou é melhor adicionar esse item na mochila. Então a gente subtrai o peso do item do S e soma o seu custo. E com isso, nós pegamos aqui e printamos o DP na posição S, que é a capacidade da mochila. Porque quando isso daqui terminar de executar, o que vai estar na sua posição S, que vai ser a última posição da DP, vai ser o melhor valor, né? Que seria o resultado. Deixa eu botar aqui um return 0, só para garantir. E pronto, esse é o nosso problema da mochila. Vocês conseguem ver que enquanto a recursiva foi 10 linhas, a interativa basicamente se resume em 2 loops, que são 4 linhas. E basicamente tudo que a gente tem que fazer é isso. A gente vai percorrendo o peso da mochila, vai contando os itens e verificando se o item cabe na mochila. Se ele couber, a gente vai guardar na ADP, que é nosso vetor de resposta, a melhor opção entre o item a quantidade, né, que já está lá, o valor que já está lá, e adicionar o item que a gente está olhando agora. Eu acredito que está faltando um negócio aqui, não tá? Tava que ele tava prestando erro. Quase que eu quebrava. Tava faltando um
parênteses aqui, uma chave. Bom, agora vamos rodar, né, para ver se realmente funciona. Eu estava contando com o terminal do Visual Studio Code, mas eu nem sei se ele realmente funciona. Eu espero que funcione. Deixa eu dar um CD desktop, né, que foi onde eu guardei. E vamos rodar com o G++, né, G++, problema da mochila, -o, problema. Será que vai funcionar? Ó, ele está dizendo que o S não foi declarado no escopo. Como assim o S não foi declarado no escopo? Ó, int S igual a 0, enquanto o Szinho for menor ou igual a Szão. Será que é porque eu estou dando S++? Será que deveria ser mais S? Não faz sentido ser isso. Ué, ele está dizendo que S was not declared in this scope. Sendo que, vamos lá, int S igual a 0, enquanto S for menor ou igual a Szão. Será que é um problema com o importador daqui? Deixa eu abrir outro terminal e testar rodar aqui. G++, problema da mochila -o, problema. Ele deu o mesmo problema. A expected vírgula. Ué, mas a vírgula não tá aqui? Será que eu errei algum sinal? Int S igual a 0, ponto e vírgula, enquanto S for menor ou igual a S. Rapaz, eu realmente não estou vendo o problema aqui. Ele está dizendo que S não foi declarado no escopo. Szinho não foi declarado no escopo. Deixa eu fazer o seguinte, pessoal. Eu vou parar a gravação e daqui a pouco eu volto com o problema corrigido. Nossa, pessoal, voltando aqui, para vocês verem todo o problema, era que estava faltando um ponto e vírgula aqui na linha 17, antes não tinha. Só percebi, assim que eu parei a gravação, que eu voltei para olhar, eu vi que estava faltando ponto e vírgula aqui. Mas bom, vamos rodar o problema, né? Usando o G++, nós vamos ter problema da mochila e chamar ele de problema. Então, executando o problema pronto da XE, deixa eu abrir aqui o site para ver qual era o caso de teste. Nós temos esse 3.100, 14.5, 13.2 e 5.1. Vamos voltar para rodar ele aqui no nosso navegador, no nosso Visual Studio Code. 3.100, 14.5, 13.2 e 5.1. E o resultado deveria ser 35. Realmente é o resultado que conseguimos. E com isso nós resolvemos o problema da mochila, essa aplicação aqui do Codeforces. Agradeço pela companhia de todos. Qualquer dúvida, mandar mensagem, falar com os responsáveis pelo curso, que a gente está sempre aqui para ajudar vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Vamos então resolver outra versão do problema da mochila. Dessa vez, o problema da mochila fracionária. Vamos ler o enunciado aqui. Você é o ladrão do problema da mochila, mas dessa vez você tem uma carta na mão, um facão.
você consegue partir os itens da forma que preferir para fazê-los caber na mochila da maneira mais lucrativa possível. Então a gente vai ter aqui de entrada, na primeira linha, 2 inteiros, N e W, o número de itens disponíveis e a capacidade total da mochila, e em cada uma das próximas N linhas, 2 inteiros, VI e WI, o valor e o peso de cada um desses itens. E a saída, um único número real, o valor total dos itens escolhidos. Ok, somente o valor dos itens, e a gente vai ter que ver se é a solução ótima. Quer dizer, o algoritmo vai testar se a nossa solução vai ser ótima. Aqui tá, 4 itens, a capacidade total da mochila e cada um dos 4 itens com seu valor e peso. Então, pessoal, vamos lá para o nosso código agora. Nós temos aqui a nossa entrada e a nossa saída. Aqui a saída vai ser 19.5 e a nossa entrada está aqui. Vamos agora aqui para o nosso código. Nós temos aqui, já copiei aqui a entrada e a saída. Então agora nós vamos para o código. Aqui no começo a gente tem simplesmente a leitura dos valores que a gente vai receber da entrada. A primeira linha lida com o número dos itens e com o W, que é a capacidade total da mochila. A gente tem aqui um splitzinho, só por causa do Python. O nosso código está implementado em Python, mas pode ser adaptada a lógica para qualquer outra linguagem da sua preferência. Sendo assim, nós temos, e aí, a partir do número de itens, nós vamos ter uma lista vazia de valores, uma lista vazia de pesos, nós vamos iterar pelo número de itens, e para cada linha que a gente tem, vai ter o VI e o WI guardados pelo índice exatamente da lista. No fim, nós teremos uma lista de valores, onde o WVI é o valor realmente do item I, e o WI é realmente o peso desse item I. Então nós entramos propriamente na lógica da resolução do problema. E como é que isso vai funcionar? Nós precisamos representar esses itens a partir de uma função. Nesse caso eu falo de uma função matemática, não uma função de programação. Uma função que vai dar um retorno maior para os itens que valem mais e um retorno menor para o item conforme ele pesa mais. Ou seja, o f de x dessa função é diretamente proporcional ao valor da função, ao valor do item, e ele é inversamente proporcional ao peso desse item. Uma função possível para fazer isso é exatamente a que está aqui na linha 16, que é a função valor sobre peso, onde nós vamos pegar cada valor de cada item e cada peso de cada item e dividir um sobre o outro. Dessa forma, nós vamos ter, quanto maior o número do f de x, mais o item é desejável para a gente, porque ele vale mais e pesa menos. Depois de ter esse f de x guardado nesse itens f, que é a imagem da nossa função, com todos os valores para cada item, nós vamos aqui ordenar essa lista para melhorar a eficiência do nosso algoritmo, do algoritmo guloso. Então nós vamos simplesmente poder resolver a função em O de n, porque nós vamos simplesmente percorrer todos os itens, que é muito melhor do que, por exemplo, a solução da mochila normal 01, que é um problema NP difícil que não pode ser resolvido em tempo polinomial. Sendo assim, nós temos aqui, entrando propriamente no algoritmo guloso, além disso, nós também salvamos qual era o índice original desse item, porque nós reordenamos a lista, então nós perdemos qual era o índice original
mas nós salvamos ele para não dar problema a gente poder saber qual item a gente está colocando. Simplesmente colocamos aqui o índice original numa tupla, e aí o itens F tem o f de x e o índice original. Nós temos aqui dois inteiros, na verdade são reais, valor total e peso total, onde o valor total guarda o somatório de VI, ou seja, o somatório de todos os valores dos itens que já foram colocados na mochila, e o peso total tem exatamente o somatório de WI, e indo de 0 até N. Ou seja, todos os pesos de todos os objetos que já foram colocados na mochila. Dessa forma, quando nós iteramos aqui nesse for da linha 22 sobre todos os itens, na ordem que a gente ordenou aqui, em ordem decrescente de f de x, nós temos esse if, que é a nossa condição de parada. E quando é que ele vai entrar nesse if? Quando o peso total, ou seja, o peso de todos os itens que foram colocados na nossa mochila, mais o peso do item que a gente quer colocar na mochila, for o resultado dessa soma for maior ou igual a W, ou seja, quando não couber mais mochila ou quando ele vai caber totalmente. Então, para descobrir, quando a gente entrar nesse if, nós vamos precisar descobrir qual é o tamanho que esse item vai precisar ser cortado. Para descobrir isso, nós fazemos uma regra de 3 simples aqui, nessa linha 24, de forma que o W, que é a capacidade total da mochila, menos o peso total, menos tudo que foi incluído na mochila, ou seja, o numerador dessa equação, dessa divisão aqui, vai ser exatamente o que falta para encher a mochila, e o denominador vai ser exatamente o peso desse objeto que a gente está tentando colocar. Dessa forma, a gente vai obter exatamente a porcentagem do item que a gente vai conseguir encaixar na mochila. A partir desse valor, nós conseguimos o valor total, que vai ser o valor incluído, o valor do item que vai entrar na mochila, o valor de todos os itens, mais o valor do item que a gente tem que vai encaixar, multiplicado exatamente pela porcentagem. Como a gente vai cortar o objeto, naturalmente ele vai valer um pouquinho menos, e ele vai também pesar um pouquinho menos, o que é perfeito para encaixar na mochila. Então a gente vai iterar nesses valores aqui, de valor total e peso total, somente o valor e o peso do objeto que vai entrar, o tamanho do objeto que vai entrar, a partir dessas contas da linha 25 e da linha 26. No caso do nosso else, ele é o fluxo normal do nosso código. Ele vai sempre entrar no else, normalmente no fluxo. Ele só vai entrar no if, o fluxo só entra no if quando for o último item, que for o item que não cabe mais completo na nossa mochila. Então o normal é aqui no else, e o valor total e o peso total vão ser iterados exatamente, incluindo o item inteiro na mochila. Então, a partir disso nós vamos ter no valor total exatamente o tamanho do valor de todos eles colocados na nossa mochila. No peso total também nós vamos ter exatamente o peso total. No final, o peso total vai ser sempre igual a W, já que é a mochila fracionária, então a gente consegue colocar perfeito, encher a mochila perfeitamente. Então vamos aqui pegar a nossa entrada e vamos rodar o código. A gente já viu aqui que a saída ela precisa ser 19.5. Vamos rodar o nosso código e a gente pode ver que foi exatamente 19.5 o resultado, mostrando que a gente resolveu perfeitamente esse problema com o nosso código. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre o problema da mochila. Não se esqueça de curtir o vídeo. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para uma próxima aula, comenta aqui embaixo. E também não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos
com outras aulas de temas tão legais quanto. Muito obrigado.